Bom dia, Sr. Presidente. É possível desligar o som e ligar a câmara, está bem? Obrigado. Sempre cumprir alguma coisa. Reservar. Então, começando a reunião de hoje, começo por cumprimentar todos os presentes. Muito bom dia a todos. Os senhores deputados que nos seguem por videoconferência, que participam por videoconferência. E também cumprimentar o senhor Presidente da Câmara Municipal de Terras do Ouro e o movimento Indignados do Loredo. Conforme é do vosso conhecimento, a grelha de hoje, conforme foi distribuída, tem 2 minutos para a apresentação do requerimento, 5 minutos a cada um dos requeridos para a apresentação de uma intervenção inicial, arredondando de intervenções aos grupos parlamentares 3 minutos no máximo a cada, e 5 minutos de resposta global a cada um dos requeridos, que totaliza nesta grelha o máximo de 10 minutos. Portanto, dando início a esta audição conjunta, e para a apresentação do requerimento, que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Maria Cardoso. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores e senhores deputados e um cumprimento também, e para quem nos acompanha via web, e um cumprimento naturalmente especial para o Sr. Presidente da Câmara de Terras de Bouro e os representantes no movimento Indignados de Loredo. Começo por uma observação que me parece pertinente ao momento. Lamento a indisponibilidade do Sr. Presidente da Câmara de Vieira do Minho, com toda a naturalidade, não estava disponível muito bem, mas seria todo importante que fizesse parte desta audição, até porque há aqui um conjunto de questões que dizem diretamente respeito à Câmara de Vieira do Minho. Era todo importante, naturalmente, percebermos qual é a perspectiva de interpretação e até de consideração da parte do autarca de Vieira do Minho. Mas assim não acontece e, como tal, uma justificação, em primeiro lugar, para a razão desta audição e destes requerimentos tem a ver, naturalmente, com um processo que já decorre de algum tempo e, através, em 21 de Abril, foram constituídos um conjunto de arguidos pelo Ministério Público, que passam por autarcas, técnicos de Câmara, tanto no caso de Terras de Bouro quanto no Vieira do Minho, e, na verdade, este documento elaborado a partir do Gamote, que é arrasador sobre aquilo que são as construções na Albufeira da Caniçada e a legalidade que está subjaz essas mesmas construções, e que importa aqui, de toda a maneira, esclarecer alguns aspectos que nos parecem importantes, e por isso questionaríamos, com certeza, o Sr. Presidente de Terras de Bouro, que foi, neste caso concreto, teve 24 construções avaliadas, todas ilegais, 13 das quais no Parque Nacional da Peneda Gerês, em que metade dessas intervenções são habitações, diz a respeito à conciliação ilegal de edifícios de domínio hídrico, para apoio de praia, de esportes náuticos, e 7 para o apoio a atividades económicas. Gostaríamos de saber, naturalmente, as razões que levaram a estas mesmas construções, sendo elas ilegais, porque é que a Câmara de Terras de Bouro não atuou devidamente como seria de esperar que assim acontecesse, e qual a explicação que tem para uma situação destas. Em relação ao grupo de indignados de Loredo, nós estivemos em Loredo, portanto, eu próprio e mais alguns elementos do Bloco de Esquerda em Braga, estivemos nesta povoação, falámos com as pessoas e com a população e percebemos
esta revolta que existe, porque, na verdade, entre outras coisas, tiraram o acesso àquilo que é o espaço público da barragem de Albufeira na Caniçada. E por isso, da barragem de Albufeira, não, da Albufeira, da barragem na Caniçada, e por isso, naturalmente, também gostaríamos de ouvir a opinião e percebermos quais são as suas reivindicações para, a partir daí, questionarmos, naturalmente, aquilo que são as decisões e as posições, tanto neste caso concreto da Câmara de Terras de Douro, dado que, no caso de Louredo, seria de todo importante, porque é já pertença do Conselho de Vieira do Minho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, dando continuidade à presente audição, e passamos à fase da intervenção dos nossos convidados, que recordo que dispõem de um período máximo de 5 minutos. Então, pela ordem que está na convocatória, eu então iria dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras do Douro, para uma intervenção inicial, Dr. Manuel Tibo, o qual aproveito para cumprimentar. Faça favor. Sr. Presidente, está-nos a ouvir, hein? Então, enquanto se resolvem estes problemas técnicos, invertíamos então a ordem e, se possível, vou passar então a palavra ao Movimento Indignados de Louredo, ao Sr. Clemente Pinto, que também nos segue por videoconferência. Faça favor. Estamos a vê-lo, ainda não estamos a ouvir. Direito. Bom dia. Eu não consegui ouvir o que é que foi dito anteriormente, não sei porquê. Está-nos a ouvir? Estar sem som. Está-nos a ouvir? Eu penso. Peço desculpa, eu continuo sem ouvir. Eu não estou a ouvir nada. Pronto, então eu não faço ideia quanto tempo é que tenho para falar nesta primeira parte. Eu vou fazer uma breve exposição do que é que nos traz aqui. Portanto, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, o Grupo Indignados de Louredo, que aqui represento, surgiu em 2015, quando se verificou uma tentativa mais ou menos consumada de tomada de posse da praia fluvial de Fornelos, freguesia de Louredo, Vieira do Minho, devendo clarificar-se que a mesma engloba o areal junto à Albufeira e um campo adjacente onde foram construídos muros e levantada a sua cota. Esse campo, expropriado nos anos 50, foi espaço de lazer, pasto para o gado e muita brincadeira por parte das crianças e adolescentes de Louredo, que quase todos os dias do ano, à exceção daqueles em que se encontrava submerso, Assim, o que nos motiva é também uma questão de memória de uma vivência muito feliz.
Tendo sido estranha a construção de moradias no local, a reação surgiu de forma efetiva quando nos deparamos com anúncios de venda de imóveis de luxo com referência à praia privativa. Não se imaginava, na altura das primeiras ações, que o caso chegasse a este ponto de desenvolvimento, pois não existia qualquer noção do tipo de ilegalidades que parecem ter sido cometidas e muito menos se imaginava que um caso particular destapasse uma realidade muito mais ampla, conforme a inspeção da IGAMA-OT veio a demonstrar. No decurso do processo, o Grupo Indignados de Louredo foi remetendo informação para diversas entidades em função dos factos com que se deparava. O conhecimento detalhado que tínhamos do local obrigou-nos a alertar sobre os indícios de pré-existências forjadas, com o aparente objetivo de contornar as restrições impostas pelos diferentes instrumentos de ordenamento do território, como a REN, a RAN e o POAC. No momento atual, podemos afirmar que nem todas as entidades tiveram em devida conta esses alertas, destacando-se de modo muito positivo a IGAMA-OT. Se a resposta da IGAMA-OT foi encorajadora para esta ação de natureza cívica, a resposta das entidades locais requeriu alguma dose de paciência e teimosia, suportadas pelas evidências que se colocavam à nossa frente. O posicionamento dessas entidades é ambíguo e difícil de entender, como é possível constatar no despacho de acusação do Ministério Público e no relatório da ação inspectiva. Ou seja, essas entidades locais parecem não ter demonstrado consonância com as populações afetas a este grupo de cidadãos, nem com as evidências e recomendações apresentadas e fundamentadas pela IGAMA-OT. Adicionalmente, a vinda a esta Comissão do Grupo Indignados de Louredo pode contribuir para descrever a percepção das populações acerca das reservas ecológicas e agrícolas nacionais, assim como do POAC. Embora compreendam a necessidade de preservar os recursos naturais e agrícolas, as populações locais veem-se, em muitos casos, impedidas de construir nos terrenos de família, o que as obriga a sair da terra ou a adiar a construção de casa pelo associado acréscimo de custos. No entanto, a percepção mais negativa, mesmo indutora de um sentimento de injustiça, surge quando constatam que esses impedimentos desaparecem ou são contornados quando os terrenos são propriedade de pessoas com recursos e influências que utilizam para explorar as exceções presentes nos diferentes regimes jurídicos, também recorrendo a falsificações e para dilatar os processos contra-ordenacionais ou de demolição. Desse modo, com a passividade ou mesmo colaboração das entidades locais, que são as que estão mais próximas do terreno, e beneficiando ainda da lentidão da justiça, conseguem levar as construções a um nível de concretização que torna mais difícil a demonstração clara de um sistema justo e igualitário, independentemente da capacidade económica ou de influência. A experiência genérica é de que tais facilidades não são, e bem, possíveis a pessoas com menos recursos e influências, sobre as quais são rápido e eficientemente impostos embargos de obras e as respectivas consequências, por não terem capacidade de arrastar processos. Assim, e não sendo desejável a eliminação de restrições que ponham em causa todo o potencial paisagístico e turístico da região, parece ser necessário que as entidades a quem compete licenciar, fiscalizar e sancionar sejam efetivas e celeramente responsabilizadas quando não fazem de forma competente. Adicionalmente, deve ser garantido que todos os procedimentos administrativos de licenciamento de obras decorrem de forma clara, com rigorosa demonstração das condições de cada local, eliminando possíveis arbitrariedades exercidas por quem tem o papel de decidir. Tal alteração de procedimentos dá uma real percepção de justiça e permitirá que todos se foquem em questões essenciais, como é o caso do desenvolvimento económico da região através da utilização sustentada de recursos. Portanto, esta era a nossa intervenção inicial. Eu só estou com um problema que eu não estou a ouvir nada do que eventualmente... Eu penso que agora já nos estará a ouvir. Já estou a ouvir, muito obrigado. Eu peço desculpa pelo problema técnico que tivemos. Okay. Só quando lhe passei a palavra é que me apercebi que não nos estavam a ouvir. Entretanto, os serviços técnicos já resolveram o problema. Ok. Aqui. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Então, agora, retomando a ordem inicial, dou então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras do Douro, o Dr. Manuel Tibo. Penso que agora já nos estará a ouvir. Sr. Presidente. Conseguem-me ouvir? Bom dia. Peço é que ligue a câmara, se faz favor. Que ainda muito não bem. estamos a ver. Estamos a ouvi-lo bem. Conseguem ouvir e ver? Só o conseguimos ouvir. Na parte inferior do... Sim. Mas eu consigo... Na parte inferior tem para ligar a câmara. Penso que tem que clicar 2 vezes. Era aqui o problema. Mas peço desculpa. Olá, muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Obrigado pela oportunidade que dão ao município de Terras do Douro e ao Sr. Presidente de poder estar a participar nesta audição parlamentar
solicitada pelo Partido Bloco de Esquerda. Dando nota também de percebermos o que nos traz aqui em relação ao município de Terras de Douro. De facto, o pedido para fazer parte desta comissão, em termos de audição da inspeção que foi feita pela IGAMAOT, damos nota que no dia 21 de abril, como todos sabem e foi vinculado na comunicação social, foram constituídos cerca de 31 arguídos por parte de construções e situações legais ou não legais por parte junto ao Albufeira da Caniçada. Nessa intenção, foram constituídos cerca de 13 arguídos no Concelho de Terras de Douro, sendo que um único tem, numa das situações de construção de 5 processos, é um técnico superior da Câmara Municipal. Ora, neste sentido, queria dar nota que jamais o município foi informado do que quer que seja enquanto ao processo em causa, tendo agora obtido oficiosamente informação que corre termos de inquérito sobre o processo na secção de Braga do DIAP. Em tal inquérito foi deduzida a acusação, como eu disse, a 13 arguídos. Depreende-se que 18 arguídos serão constituídos num concelho vizinho, que é a Vieira do Minho. Eu queria clarificar aqui, então, uma vez que, ademais, estas imputações todas estão em causa e dizem respeito a uma única construção. Das 24 verificadas pela IGAMAOT, só uma é que que diz respeito a uma das construções. Nós queríamos clarificar que, de facto, dessas 24 foram verificadas e comunicadas pela IGAMAOT ao Ministério Público e apenas constituíram objeto do referido inquérito 9 situações. Dessas 24, só 9 é que foram para inquérito. Dado nota também que, sendo que 4 dessas situações foi o próprio município que verificou essa ilegalidade e que reportou todos os processos administrativos para as instâncias judiciais. Mas também neste período, até hoje, já foram também 4 processos dessas 9 situações arquivadas. Ou seja, dito de outra forma, a acusação apenas abrangeu das 5 situações na área do município de Terras de Douro, sendo que destas apenas uma envolve um técnico municipal, da qual já abriu a instrução para se poder defender. Eu queria dar nota também de todos os procedimentos por parte da Câmara Municipal e dos seus serviços técnicos jurídicos também, que a Câmara Municipal, de facto, tem os processos, o trâmite normal, isto é, em 2016, eu inicio funções em 20 de outubro de 2017 e todos estes processos, da qual a Câmara Municipal vai respondendo a todas as solicitações e dando também resposta e andamento aos processos a todos os seus proprietários, onde temos estas situações para resolver. Queria dar nota também que destas 24 situações, como devem apurar, estamos a falar não de 24 habitações, mas sim senhora, de condições urbanísticas, onde uma já foi licenciada por parte da Câmara Municipal, que teria e respeita ao muro de suporte marginal a uma via pública. Dar nota também que, além disso, a Câmara Municipal licenciou 4 processos, sendo desses 4 não foram respeitados o projeto que estava aprovado e aí a Câmara Municipal desencadeou todo o processo, seja do processo contradicional, seja também da audiência ao interessado. Queria dar também das intervenções clandestinas, sem qualquer procedimento de controle prévio, queria dizer que são 16 processos. Desses 16 processos, queria dar nota que 5 são apoios de praia. Quem conhece a realidade do Concelho de Terras de Douro e das margens da Albufeira da Caniçada consegue perceber que quando está em cima das pontes de Rio Caldo há uns apoios de praia para a atividade turística e estamos a falar desses 16, 5 processos são referentes a estes operadores turísticos. Depois temos um estaleiro de construções de materiais de construção, onde tem 2 contentores. Temos mais 2 situações. Uma, a construção de um canil, a outra, uma construção para um abrigo de animais. Aí sim, depois teremos então 7 casas de habitação.
4 dessas foram detectadas pela Câmara Municipal e promoveu o processo de contra-ordenações e também a reposição da legalidade urbanística. Mas dar nota destas contra-ordenações nestes processos todos, a Câmara durante este tempo todo enviou 22 contra-ordenações, onde pode disparar aqui o valor máximo de 3.500 euros de contornação, bem como também o valor mínimo de 551 euros, e numa situação ou noutra podia ser realizada a amoestação sobre estas contornações. Ou seja, de facto, as legalizações anteriores, na perspectiva do IGAMAOT, que fez a sua inspeção, e eu perguntava ao Sr. Presidente, se me permite, se os senhores deputados, hoje em comissão, ou antes da comissão, tiveram acesso ao contraditório por parte do município de Terras de Douro. Consegue-me ouvir, Sr. Presidente? Seguimos. Eu permita-me lhe fazer esta pergunta. Se tiveram acesso ao contraditório por parte do município, rebatendo a posição da IGAMAOT. Porque, se não tiveram, muito bem, eu quero dizer que nós em Terras de Douro não temos aqui nada para esconder e enviaremos ao Sr. Presidente e depois enviará para todos os deputados que fazem parte desta audição para estarem munidos do contraditório e assim poderem avaliar melhor esta situação. Porque, de facto, existiu a inspeção, é verdade, sim senhora, mas a Câmara Municipal também tem feito todos os esforços para repor a legalidade, não escondendo nada e estando completamente disponível, e agradeço-lhe imenso a oportunidade de estarmos aqui a poder informar e esclarecer tudo o que está ao nosso alcance. Estarei disponível... Sim, senhora, Sr. Presidente, concluir. Estarei disponível para questões que os senhores deputados possam querer colocar e depois, no final, se me der a oportunidade, gostaria depois de concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terá, conforme está definido na grelha, depois terá 5 minutos para responder às questões formuladas pelos senhores deputados, pelos grupos parlamentares, que poderá depois concluir ou acrescentar algo que ficou por dizer nesta intervenção inicial. Eu não tenho aqui de momento nota se os grupos parlamentares estão na posse do contraditório da Câmara Municipal, portanto, peço-lhe que faça chegar aos serviços da Comissão, que será distribuído por todos os grupos parlamentares, toda a informação que fizer chegar a esta Comissão. Continuando a presente audição, vamos então passar à fase das intervenções dos grupos parlamentares, que terá início com a intervenção do Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras de Douro e também o representante do movimento Indignados do Louredo. É verdade que também achei um pouco estranho, pelo menos nós no Grupo Parlamentar do PS não tivemos acesso ao contraditório da Câmara Municipal de Terras de Douro nem de Vieira do Minho. Porque de facto era importante para podermos analisar melhor, digamos, esta intervenção. De qualquer modo, também é verdade que o processo já está a correr a via judicial e por isso os tribunais também irão, enfim, decidir o que houver de ilegal eventualmente neste processo. Não é necessário estar aqui, digamos, a fazer o historial de todo este processo. Aliás, o relatório da IGAMAOT é claro nesse sentido, enfim, e aquilo que foi detectado, digamos, as operações urbanísticas que foram objeto da inspeção. É verdade que o Sr. Presidente já aqui disse que estão a tentar repor a legalidade, enfim, naquilo que há para repor, mas de qualquer modo há aqui uma questão que logo à partida, enfim, nos preocupa, que é, este é um caso muito mediático, é evidente, por razões conhecidas. Nós estamos a falar de uma zona da barragem da Cariçada também muito sensível em termos ambientais e eu pergunto, enfim, porque é que só ao fim, depois desta denúncia, digamos assim, é que parece que os municípios terão atuado. Dá-me a ideia de que, de facto, ou por parte dos municípios, enfim, estou a falar sem saber exatamente qual foi o contraditório, enfim, da Câmara Municipal, mas
por que razão demoraram tanto tempo, digamos assim, a averiguar dessas ilegalidades, se elas de facto existem, não é? Como foram anunciadas pela Igamaot. Porque é evidente que pode haver projetos que foram aprovados de uma forma e foram construídos de outra, portanto, pode ter havido falta de fiscalização por parte dos serviços ou por parte dos técnicos que acompanharam os projetos. Pode haver ocupação de espaço público de forma ilegal. Parece, enfim, numa zona tão sensível que faltou, de facto, a fiscalização adequada. Provavelmente estarão agora a tentar resolver os problemas, enfim, o que for para resolver. Eu pergunto, o que não for resolvido, enfim, o que é que estão já, eventualmente, a pensar. Embora sabemos que o caso está em tribunal, enfim, e provavelmente irá decorrer por aí o processo. No entanto, felicito a Câmara também, enfim, por estar a tentar repor a legalidade que é possível, ao fim deste tempo todo. Só, enfim, a questão destas desconformidades têm de ser mais acompanhadas logo de início e enfim, é isso que me parece, que ou por parte do município, eventualmente alguma, digamos, há uma facilidade ou pelo menos há uma falta de fiscalização a todo este processo. Era só isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então agora à intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o movimento dos indignados de Louredo, que é uma freguesia de Vieira do Minho, e cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras de Boro, Manuel Tibo, e agradecendo a ambos a circunstância de terem estado disponíveis para estar presentes nesta audição relativamente a esta matéria. Bom, eu queria dizer de forma muito breve que, de facto, o PSD, como é sabido, viabilizou este requerimento do Bloco de Esquerda, e não poderia ser de outra forma, concordando com a dimensão política que o tema tem, mas essa dimensão política também não pode ser estranha ao momento político pré-autárquico que vivemos, também temos que o dizer de forma assim muito clara. Porque é evidente que estranha que, a poucos meses das eleições autárquicas, a pertinência deste requerimento num assunto que está já a correr termos, não apenas no Igamaot, como nas instâncias judiciais respectivas. Ou seja, digamos, a atualidade deste tema tem mais que ver com a agenda política do que propriamente com a agenda ambiental, e isto não pode deixar de ser dito. Feito esta nota prévia, dar conta de que o Sr. Presidente da Câmara de Terras de Boro, como acabou de referir, entrou em funções em data sempre posterior a todos os factos aqui constantes, o que tem que ser aqui naturalmente registado, e segundo ouvimos, aqui não acompanho naturalmente a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, dizendo que as câmaras não terão tido iniciativa na fiscalização, na detecção destas inconformidades, parece não ser assim, ou seja, não temos conhecimento que assim não tenha sido, em primeiro lugar, na parte das duas câmaras, mas no que respeita à Câmara de Terras de Boro, tendo em conta aquilo que ouvimos agora, assim não terá sido, porque tenho a ideia de ter ouvido o Sr. Presidente da Câmara de Terras de Boro ter dito que 5 das situações nasceram de denúncia da própria Câmara Municipal. Portanto, aqui o fundamental é perceber-se o seguinte, perceber-se que é muito importante a função cívica que faz o movimento dos indignados de Louredo e outros movimentos idênticos. É muito importante a função política de escrutínio que aqui fazemos, mas é também muito importante que todos tenhamos consciência que estamos todos do mesmo lado da barricada nesta batalha. Ou seja, na luta pelo ambiente não há uns que querem proteger e os outros que querem proteger menos um bocadinho. Estamos todos do mesmo lado. Há dificuldades, há falta de meios, há dificuldades que têm que ver com as morfologias do terreno, e quem conhece a Caniçada, eu conheço particularmente bem Pandozes, que é do lado de Vieira do Minho, enfim, sabe que é difícil, muito difícil fazer estas fiscalizações, que até foram feitas, segundo sei, da parte do Igamote, pelo rio, ou seja, de barco, porque senão é mesmo difícil chegar aos locais, e aqui deixem-me dizer-vos que sei exatamente de que é que estou a falar, mas, sobretudo, não entrarmos numa perspectiva de suspeição ou acusatória. Essencialmente numa altura em que as autoridades
de inspeção e judiciais, são duas Deputado, dimensões, peço que conclua. vou terminar, de inspeção, e vou terminar já com a pergunta, as autoridades de inspeção e judiciais estão de posse do processo e a atuar, o que é um excelente sinal e naturalmente dirão. A pergunta com que termino ao Sr. Presidente da Câmara de Terras de Douro é se nos sabia esclarecer que medidas, desde a sua entrada em funções, têm sido implementadas para corrigir as debilidades do funcionamento dos serviços municipais apontadas pela EGAMA-OT. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Maria Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer entrar em qualquer tipo de querela política ou partidária, porque é o que menos interessa ao momento, mas já agora, Sr. Deputado, também lhe digo que o que nos move é mesmo uma questão ambiental. E repare que este relatório do IGAMA-OT sai a 21 de abril e nós entregamos este requerimento a 27 de abril. Portanto, não há aqui nenhuma intenção política subjacente ao facto de estar mais próximo ou mais afastado das autárquicas. E agora até lhe confesso que nem sequer listas temos em Terras de Douro, por isso não é nenhuma questão política que nos move, obviamente. Portanto, a questão é, obviamente, ambiental e a perspectiva daquilo que é a resposta a um relatório que foi arrasador. Repara o que é que diz, estamos a falar do IGAMA-OT, 43 operações urbanísticas realizadas entre 2008 e 2017, na zona terrestre Albufeira da Caniçada, apenas uma cumpre os requisitos legais. 43 intervenções urbanísticas. Ou seja, há aqui um relatório arrasador sobre uma perspectiva daquilo que é a necessidade de defender um espaço tão importante quanto é este. Não esqueçamos que, no caso concreto, inclusive de Terras de Douro, estamos a falar do Parque Nacional da Peneda Gerês. E do caso de Vieira do Minho, estamos a falar nas franjas, nas áreas envolventes. Portanto, uma área muito sensível e muito apetecível para determinado tipo de construções. E eu estive no local e fui lá ver. E o que é que se verifica é, nitidamente, uma espécie de habilidades várias que fazem com que aquilo que era um coberto, uma corte de gado, se possa transformar numa construção sumptuosa, com piscinas interiores e piscinas exteriores. Portanto, não estamos a falar de pequenas casas, nem isso seria possível, obviamente, mas estamos a falar de coisas sumptuosas mesmo. E estamos a falar, quando o Sr. Presidente da Câmara de Terras de Douro diz que são 7 casas de habitação, 4 foram detectadas pela Câmara, enviou contra a ordenação, portanto, ou seja, independentemente disso, mesmo que sejam muros de suporte, que seja apoio turístico, que são algumas delas, são ilegais. E como ilegais tem que haver atuação sobre tal. E essa atuação não é uma perspectiva meramente técnica. Nós não estamos aqui a focar a questão sobre uma perspectiva judicial, quem é que está ou não está constituído arguído. Mas há questões aqui políticas. O Sr. Presidente tomou posse em 2017, não lhe diz respeito às construções e ao licenciamento, obviamente, mas diz respeito à ação mediante, inclusive, uma constatação tão determinante quanto foi esta. E temos, por exemplo, presidentes de junta envolvidos nesta questão, nomeadamente, e aqui tem a perspectiva política, nomeadamente de Valdozente, de Rio Caldo, e por isso também foram constituídos arguidos. Há aqui uma deliberação política que importa escalpelizar e, de certa forma, criar condições para ser discutida. Perguntava, ou dizia, melhor dizendo, ao Sr. Presidente de Terras de Douro que não tivemos acesso ao contraditório. E já agora pedia-lhe o favor de o enviar para que nós possamos ter essa análise e é extensível, com certeza, a Vieira do Minho também, porque interessa-nos obter o máximo de informação para podermos ter algumas considerações, se calhar, mais fundamentadas. Por fim, que está a ficar no tempo, queria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara de Terras de Douro quantas operações urbanísticas ilegais persistem nesta parte respeitante ao município de Terras de Douro. Se a Câmara Municipal tomou diligência para restituir a legalidade no local dessas urbanizações e que medidas tomou a Câmara Municipal para evitar que se repitam situações semelhantes no seu município. Portanto, o que é que está a ser feito para evitar que isto volte a acontecer e, em relação a estas existentes, o que é que está a ser tomado de decisão sobre esta mesma situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu agradeço também, Sr. Presidente, em funções. Agradeço naturalmente ao Movimento e ao Sr. Presidente da Câmara por aqui nos terem prestado alguns esclarecimentos, particularmente um agradecimento que penso que é transversal, que é da ação de que estes movimentos da população têm, muitas vezes, em compensar a inação que existe por parte das entidades que têm o dever e a incumbência legal para atuar
atuar e muitas vezes, se assim não fosse, haveria verdadeiros crimes ambientais a passarem completamente ao lado das instituições. E, de facto, aquilo que temos aqui em causa é precisamente a salvaguarda de valores ambientais, mas também de usufruto do espaço público, de espaços de lazer para a população, que são muitas vezes vistos como prioridades de segunda. Aquilo que nos é dado de compreender, em especial pelo relatório do IGAMA-OT, mas também pela simples constatação dos factos, é que isto viola em toda a linha todos os instrumentos que existem. Vai do POAC, está em zona de Parque Nacional, zona REN, zona RAN, Rede Natura 2000, domínio hídrico e Albufeira. Eu diria que é difícil encontrarmos algum empreendimento que não esteja sujeito a mais regimes de proteção. E aquilo que o IGAMA-OT conclui é precisamente que há atos administrativos que possibilitaram, portanto, questiona a legalidade, e esse é um processo que decorre em paralelo a esta audição, e depois que, não só havendo atos administrativos de questionável legalidade, há um déficit de atuação das entidades responsáveis. Normalmente, nestas audições, teria importância saber se existiu alguma limitação dos instrumentos legais que existem, mas neste caso isso não se aplica, porque eles foram simplesmente ignorados em toda a linha pelas diversas entidades que tiveram papel nos diversos momentos. E, portanto, a questão que eu colocava, particularmente ao movimento, mas se a Câmara Municipal também quiser prestar algum esclarecimento, é se encontra alguma explicação para isto. Se existe algum tipo de opinião que tenham sobre esta situação e porque é que ela chegou tão longe quanto chegou, uma vez que todos nós sabemos que às vezes basta ter uma zona, fugir um bocadinho ao projeto e está lá a Câmara já para embargar a obra, e por isso é estranho que estejamos a falar de dimensões destas e que não tenha havido qualquer intervenção. E eu, por fim, não poderia deixar de dizer que nós concordamos perfeitamente com o facto de não se dever vir para a Assembleia da República, para as comissões, fazer política local e discutir assuntos que têm espaços próprios para serem discutidos. Mas quando o PCP colocou isto, talvez por não ser na altura uma fase eleitoral, tanto PS como PSD e mesmo o Bloco de Esquerda não pareceram incomodados. E estranho que o PSD agora esteja incomodado, que se chame aqui entidades locais, precisamente por estarmos numa altura de eleições autárquicas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passando então para a última fase desta audição, que é a resposta global das nossas entidades convidadas, que recordo que tem um período máximo para a resposta, cada uma de 5 minutos. Dou então agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras de Douro, Dr. Manuel Tibo, para a resposta às questões formuladas pelos Srs. Deputados. Sr. Presidente, está-nos a ouvir? Muito obrigado, Sr. Presidente. Consegue ouvir? Sim, sim. Muito obrigado. Dar nota, eu tenho 4 interpelações, uma delas começaria já para agradecer ao Sr. Deputado do Partido Socialista pela questão, mas de facto dar-lhe nota, de facto em Terras de Douro isto aqui não é o Faroeste. Queria dizer que a Câmara Municipal tem os seus procedimentos, todos os funcionários têm um salvo-conduto de responsabilidade perante os serviços e o Presidente da Câmara, que sou eu, até outubro ou setembro, quando forem as eleições, cá estarei sempre que os senhores precisarem para poder responder, seja às questões técnicas devidamente fundamentadas pelos meus técnicos da Câmara Municipal, mas em questões políticas, cá estarei. Nós somos eleitos por 4 anos e não por 3 anos, nem por 3 anos e meio, e eu não fugirei às responsabilidades. Estamos num país democrático, cada um faz as perguntas que entender, e nós, e eu, pessoalmente, enquanto Presidente da Câmara, farei também a minha resposta e também os meus considerandos, conforme os seus deputados também têm a legitimidade para poder fazê-los.
Mas queria deixar desde uma nota, e aproveitando o convite, não é só para o Sr. Deputado do Partido Socialista, mas para todos, inclusive até para o deputado do Bloco de Esquerda, que venha visitar Terras de Douro, porque de facto a parte que tanto menciona parece-me que é mais de Vieira do Minho do que Terras de Douro. Em relação a Vieira do Minho, eu não estou mandatado nem eu quero estar para poder responder, mas a verdade é que em Terras de Douro nós teremos todo o gosto em receber todos os grupos parlamentares e para falar abertamente sobre as questões, até para que percebam que nós somos os maiores interessados em proteger o Parque Nacional, mas proteger principalmente todas este território. E por isso mesmo, em função do que nos compete dizer, de facto a fiscalização foi feita e é feita. Agora, os meios muitas das vezes não são passíveis de estarem sempre disponíveis ou estarmos ao nosso dispor para poder realizar. E queria dar nota do seguinte. Como sabem, há duas formas de poder fazer fiscalização. Da visita, da vistoria a nível concelhio, e depois a outra que é reativa, e nos concelhos de baixa densidade, o próprio vizinho não deixa de não ser um fiscal municipal e poder, e muito bem, alertar as entidades e para que se possa fazer isso. Agora a pergunta é, o município fez ou não fez o que estava ao seu alcance? O que lhe posso responder é que desde que sou Presidente da Câmara, os meus serviços têm feito tudo que está ao alcance para poder responder a isso. O nosso corpo técnico também não é super dotado em termos de recursos para poder, se calhar em tempo útil, responder tudo. Mas a verdade é que temos feito e acompanhado, e a realidade será enviada para a Assembleia da República, e agradeço a disponibilidade por poder receber o nosso contraditório para assim podermos melhor ainda justificar. Mas a verdade é que quando se fala nestas fiscalizações, há terrenos que, além, uns são privados e os outros nem sabemos bem que são públicos. Porque na Albufeira da Caniçada, quem comprou os terrenos foi a EDP. Quem passa as emissões para os operadores turísticos é a APA. Ou seja, há construções que estão abaixo do NPA. De quem é a responsabilidade de poder regularizar ou verificar isto? Esta fiscalização é feita por várias entidades, mas não só no município. É pela CCDRN, é pela RAN, é pela REN, ou seja, é pelas autoridades policiais e também pelo município. Agora, claro, vem tudo desaguar, é como no paradão da Albufeira da Caniçada. Depois, abrindo a comporta, para tudo no município de Terras de Douro e, neste caso, no município de Vieira do Minho. Então, a Câmara Municipal tem essa responsabilidade. E, principalmente, o seu Presidente. Porque sabe perfeitamente que hoje não está aqui a prestar esclarecimentos outra pessoa que não o Presidente da Câmara. E então o Presidente da Câmara, mesmo por ser político, vai-se pôr a jeito de constituir todas estas ilegalidades e não fazendo nada para poder corrigi-las. Porque, a verdade seja dita, o crime, desde que não seja de morte, até se pode ser realizado. E depois há consequências, o que é normal. Agora, a Câmara Municipal tem feito para que essas consequências cheguem ao final, para poder vermos estes processos concluídos. Então, nós temos e queremos muito que, de facto, todos estes processos sejam concluídos. Como é subejamente conhecido dos seus deputados, de facto, alguns dos processos estão no Ministério Público, estão nas entidades judiciais e da qual aguardamos o seu desfecho, e a Câmara não é reativa, mas a verdade é que também tem prazos para poder responder tanto à audiência prévia como todos aos interessados. E muitas das vezes não é fácil fazer o cadastro de toda esta situação, de identificar de quem são os proprietários, entrar nas próprias propriedades. Nós, como é reportado e vai ser enviado para a Assembleia. Peço que conclua. Muito bem. Foi realizada um pedido à GNR para nos poder acompanhar e a GNR declinou esse acompanhamento porque não tinha meios para poder entrarmos numa propriedade. Ou seja, nós temos também esta dificuldade. Nós estamos num território, como já foi dito, a morfologia do terreno não é a mais favorável e muitas das vezes só quando existe uma grua no ar é que se consegue perceber se estão ou se não estão devido à vegetação. Todo o resto, que a Câmara Municipal não sacode aqui a sua responsabilidade. Irá continuar a fazer a sua obrigação e tirar daqui as suas consequências. Mas até colocarem no ar que estamos aqui, desculpem a expressão, todos feitos para poder ajudar ou prevaricar aqueles que têm mais recursos,
Nada disso. Não temos essa intenção, até porque temos responsabilidade sobre isto e os senhores sabem que assim é. Sr. Presidente, eu pergunto-lhe se eu ainda tenho para responder a mais 3 deputados. Ainda tenho esse tempo? Então, já ultrapassou o seu tempo, mas eu peço-lhe a título excepcional que seja apelo ao seu poder de síntese. Muito bem, agradeço-lhe então. Em relação, como disse então, dar o contributo e agradeço também ao Dr. André Coelho Lima, as condições de trabalho e de fiscalização têm que continuar a ser trabalhadas. O município de Terras de Douro está a realizar sempre esse trabalho de melhor criar as condições de fiscalização, vai continuar a fazê-lo, melhorando os serviços para a qualidade e a excelência e, claro, que tudo o que esteja dentro do nosso alcance sejam realizadas todas estas intervenções. Mas também queria dar nota do seguinte: nós também temos um plano de ordenamento da Albufeira da Caniçada que está para ser revisto há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que está para ser revisto. Ou seja, não é só na questão das habitações, é em tudo que pode envolver. E isto é preciso também que os senhores deputados possam ajudar de todos os partidos para poder legislar no sentido de criar melhores ferramentas aos municípios para melhor executar a sua função de fiscalização. Porque, como disse há pouco, desagua tudo o município. Há várias entidades a fazer a fiscalização, mas depois cabe aos municípios fazer toda esta parte. Eu, em termos de fiscalização, já respondi. Nós vamos continuar a fazer esse trabalho. Não há, Sr. Deputado do seu Bloco de Esquerda, agradeço a pergunta, mas não há aqui habilidades, eu peço desculpa, não há. Tem presidente de junta, como o senhor referiu, de facto as juntas foram eleitas, os seus presidentes de junta respondem por eles, há que se apurar o que tiver para apurar e em relação à quantificação das obras que estão ilegais e à pergunta que me referiu nessas intervenções, nós temos cerca de 5 situações, sendo uma nelas, como disse na minha intervenção inicial, só uma nelas é que um técnico superior do município é que está envolvido. Todas as outras estão a ser tramitadas, umas licenciadas, outras na audiência prévia, outras nas entidades judiciais, já com um ato final preferido de despacho. No relatório que iremos enviar, irão verificar que tem as datas e não é uma situação reativa, é uma situação proativa no desenvolvimento do trabalho. Sendo certo, e a pandemia do Covid-19 não dará resposta para isto tudo, mas muito dos serviços no último ano também acabou por nos condicionar em termos dos prazos para chegar a quem de direito as nossas respostas. Em relação ao PCP, não posso deixar de não dizer isto. Em termos dos atos administrativos, os técnicos e as câmaras municipais estão dotados de bons técnicos e fazem esse trabalho, e eu aqui agradeço a todos eles. A fiscalização continuará a fazer o seu trabalho. Em relação à questão do PSD, não há nada aqui encomendado para coisa nenhuma. Nós unicamente queremos é continuar a fazer o nosso trabalho, porque fomos eleitos por um mandato de 4 anos e é isso que continuaremos a estar disponíveis para poder trabalhar. Eu espero ter respondido a quase tudo. Eu penso que o Sr. Presidente dará-me a oportunidade depois no final para a questão final e aí terei alguns pedidos a solicitar também aos seus deputados. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo que me deu. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se foi por lapso de linguagem, Sr. Presidente, só para lhe dar a nota de que esta foi a sua última intervenção, de que eu aproveito para agradecer e agradeço desde já, antecipadamente, toda a informação que nos possa fazer chegar por escrito. Continuando com a presente audição, dou então a palavra para um período máximo também de 5 minutos ao Movimento Indignados de Louredo, ao Sr. Clemente Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, acho que esta audição, portanto, está aqui não sei por que razão, eu julgo que foi convidado o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho e já agora gostava que, se fosse possível, que nos informasse porque é que não, se foi convidado e se assim foi, porque é que não está cá.
Antes de mais, eu devo dizer o seguinte. Eu posso só confirmar que ele foi convidado para esta audição. Pronto, então terá alguma razão para não estar cá. Bom, mas há aqui uma questão que está em que os casos são, portanto, como são muitos, são diferentes uns dos outros e, portanto, uns são mais graves e outros menos graves. Há que ter em conta o seguinte: nos casos de Vieira do Minho e aqueles em que nós, porque fomos diretamente afetados, interviemos, há um procedimento de, como diz o relatório da Gamote, de forjar pré-existências, que era aquilo que permitiria contornar as restrições impostas pelos regulamentos. E nesse aspecto o caso é diferente porque no momento em que se pede uma emissão de uma certidão de pré-existência, haveria que verificar se essa pré-existência efetivamente é real ou se é virtual, como alegadamente terá acontecido nestes casos. E, portanto, aliás, quer dizer, o problema aqui no que toca à Vieira do Minho, embora isso seja assunto que depois seguirá os termos na via judicial, é preciso ter em conta que em 2016 foram emitidas certidões de pré-existência, numa altura em que quer os indignados do Louredo, quer a Inspeção-Geral do Ambiente, já tinha enviado informação que demonstrava que essas pré-existências não existiam. Portanto, é um problema um bocadinho diferente da questão da construção ilegal. Uma pessoa chega a um sítio, constrói, sem licença, sem nada, e aí é um problema de fiscalização. Aqui é um problema de procedimento que está a montante dos acontecimentos que vão existir no local. E eu já agora devo dizer, nós somos um grupo informal, portanto ninguém é especialista em urbanismo, nem nessas áreas, mas foi-nos relativamente simples, para além do conhecimento que tínhamos do local, porque somos de lá, mas foi-nos relativamente simples, por pesquisa no Google Maps, no Google Earth, no próprio portal de pesquisa de informação, de sistemas de informação geográfica da Câmara Municipal de Vieira do Minho, foi-nos possível arranjar documentos que comprovassem que, de facto, naqueles locais não havia pré-existências. E, portanto, quer dizer, se nós, que somos um grupo informal, que não somos profissionais nessas áreas, conseguimos demonstrar isso, eu julgo que também quem tem essa competência, facilmente, quer dizer, pode ir verificar, e se surgirem dúvidas mais pertinentes, que julgo que foi o que a IGAMOD fez, vai à Direção-Geral do Território ou vai fazer uma pesquisa, por exemplo, das fotografias aéreas ao longo dos anos e vai determinar se a construção, a pré-existência que é alegada, se ela é anterior a 51, se é de 82, se é de 84 ou por aí fora. Portanto, isto é uma questão que eu acho que é uma questão de rigor que é relativamente simples, que é só se as pessoas, pronto, podem andar muito ocupadas e pode haver insuficiência de meios para fazer isto. Mas nós conseguimos fazer isto com alguma facilidade, coisa que se calhar há 10 anos atrás não teríamos conseguido. Mas hoje é relativamente simples. Obviamente que depois também fizemos pesquisa das plantas de expropriação que estão disponíveis com o processo em tribunal nos anos 50, e portanto foi-nos possível ir buscar essas plantas, que inclusive já enviamos para as diversas entidades. As plantas de expropriação têm uma característica importante, é que como era um processo muito complexo, são de um grande rigor e portanto elas descrevem com muita precisão as condições pré-existentes e portanto até essas plantas são um instrumento que os serviços podem passar a utilizar para ver, quando alguém chega lá e diz assim, olha, eu quero que me certifique uma pré-existência, podem usar esses meios para efetivamente demonstrar, olha, a pré-existência é efetiva, é verdadeira, muito bem, a gente avança, está tudo correto, ou a pré-existência não existe e, portanto, não há possibilidade de legalizar construções naquele local. Esse é um aspecto. O outro aspecto também é preciso ter em conta, e no caso de algumas construções, mais concretamente aquelas em que nos dizem mais respeito, é preciso ver que as construções começaram em 2012. Nós fizemos, portanto, a primeira denúncia foi em 2015. Foi quando a pudemos fazer, porque a nossa vida não é isto. Portanto, fizemos a denúncia em 2015. E em 2016, 17 e 18... aquilo já lá estava feito, portanto, com uma grande dimensão. Há que ter em conta, neste momento são equipamentos que estão
são utilizados para... Informo que já ultrapassou o seu tempo e peço que conclua. Pronto, eu só queria então, de facto, aproveito aqui para agradecer a oportunidade que nos deram de estar aqui hoje a expor as nossas razões, reconhecer a posição da Inspeção-Geral do Ambiente, que colaborou, portanto, foi muito receptiva connosco e, portanto, foi uma motivação muito importante para nós, e como devem calcular, embora isto não interesse para aqui, mas isto causa desgaste e causa-nos alguns problemas, mas que não interessam para este âmbito, mas de facto a IGAMA-OD foi excepcional e, portanto, motivou-nos bastante para continuarmos com isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu aproveito para agradecer a sua presença e a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Damos por concluída esta audição conjunta e vamos passar à segunda audição sobre o mesmo tema, a propósito das operações urbanísticas na Albufeira.